Ah, os fractais! Não é de se admirar que esse termo acenda uma centelha de curiosidade e até mesmo uma sombra de confusão. Para muitos, os fractais são apenas essas formas geométricas deslumbrantes que se repetem infinitamente como em um caleidoscópio. Ou talvez você já tenha ouvido falar sobre esse tema na internet ou até mesmo com outro nome, caso já tenha estudado sobre psicanálise e o inconsciente. Dentro de nós existe um universo fascinante e ainda inexplorado quando falamos de fractais de consciência. Imagine estar sentado em um jardim, cercado por flores que são únicas nas suas cores e formas, mas que ainda assim seguem um padrão harmônico. Assim são os fractais da nossa mente. Eles são essas pequeninas amostras de pensamentos, sentimentos e experiências que influenciam o todo do nosso ser. Nesse vídeo, vamos entender um pouco mais sobre fractais de consciência e ao final do vídeo eu vou deixar 5 dicas de como você pode acessar esses fractais e tratá-los de uma forma consciente. Oi, eu sou Amanda Carvalho, a bruxa espiritualista, aqui no YouTube e em outras redes sociais. Quero que antes de assistir esse vídeo esteja com a mente e o coração abertos e leve esse assunto a sério. Também gostaria de pedir que, se puder, veja depois um outro vídeo que fiz há tempos aqui no canal, quando ele ainda se chamava Espiritualidade, no qual eu explico de onde a sua alma veio e falo da teoria monádica. Isso pode servir como um complemento do que vamos falar aqui. Quero também falar nesse vídeo como que a psicanálise, meu processo obsessivo e tratamentos espirituais, a própria magia, me ajudaram a trabalhar com todas as minhas partes, integrá-las e estão me dando uma vida muito mais consciente sobre quem realmente sou, minhas sombras e virtudes. Todos nós que acreditamos na espiritualidade, empiricamente ou intuitivamente, já tivemos a sensação de que somos muito mais que a nossa consciência em estado de vigília, ou seja, quando estamos acordados. Sabemos que possuímos uma parte nossa que alguns chamam de mental superior ou eu superior e que de certa forma está além do espaço-tempo e sabe de todas as coisas que nós aqui no eu mediano não sabemos. Também sentimos que temos um mental inferior ou eu inferior, que nele está contido os nossos traumas, dores, desejos, apegos, que podemos entender também como sendo as nossas sombras. E algumas sombras a gente sabe, só que muitas a gente não conhece. Carl Jung, na sua psicologia analítica, chamou essas sombras de inconsciente pessoal, ou seja, elas representam todo o material do seu inconsciente que foi adquirido em algum momento da sua vida. Entre essas aquisições pessoais incluem-se o que ele chamava de o esquecido, o reprimido, o subliminalmente percebido, pensado e sentido, bem como os complexos. E ao conceito de inconsciente pessoal opõe-se, o inconsciente coletivo, que são, na verdade, arquétipos herdados e são comuns a todos os seres humanos. Esse processo de repressão, de esquecimento, muitas vezes é usado como um mecanismo de defesa ou meio de sobrevivência. O inconsciente pessoal, então, pode ser acessado aí através de sonhos lúcidos, e por estímulos específicos. Inclusive, Carl Jung era fascinado pela interpretação dos sonhos e confesso aqui que eu também. Então, até aqui está claro que o inconsciente existe e apesar dessa abordagem não fazer parte de algumas linhas da psicologia, ele ainda continua lá. Também quero deixar claro aqui que o meu papel é de compartilhar a minha experiência pessoal. Não quero invalidar o acompanhamento psicológico de ninguém. Se você já está em tratamento, mesmo que siga outras linhas de abordagem para o que quer que esteja tratando, veja esse vídeo como informativo. Quero que pense agora em você. Também quero que visualize esse diagrama aqui na tela. Você que já estuda sobre espiritualidade já deve ter visto esta imagem.
ela mostra todos os corpos sutis e físico que temos ou que o homem conhece. Fazendo uma analogia com o diagrama de mônada que eu mostrei lá naquele vídeo que eu comentei no início do vídeo, nós temos aqui essa imagem. Bom, você entendeu que para que sua consciência se manifeste nesse seu corpinho, ela precisa de todos esses veículos de manifestação. As outras almas irmãs que fazem parte da mesma super alma que você, chamamos então de fractais de alma e podem estar, inclusive, vivendo em outros planetas ou na Terra mesmo e até em linhas temporais diferentes da sua, que algumas pessoas entendem como sendo realidades paralelas. Sei que algumas pessoas dizem que fractais de alma são a mesma coisa que fractais de consciência, que são essas almas afins, almas gêmeas, almas irmãs, que partilham então da mesma mônada que você. Mas eu quero deixar aqui bem claro que não é bem assim. Às vezes, acessamos através de projeção, sonhos lúcidos, uma outra parte nossa que está vivenciando então uma vida similar ou diferente da nossa. Esses são os fractais de alma, que são almas afins, ou seja, nasceram da mesma fonte e da mesma mônada que você. Obviamente, da mesma fonte todos nós viemos, né? Mas haverão vezes que a gente vai acessar o nosso fractal de consciência, que, como vimos, Carl Jung chamava de inconsciente pessoal, que nada mais é que partes do seu eu fragmentado, seja por sentimentos reprimidos, traumas, processos de vidas passadas. Mesmo que no final os fractais de alma também partilham da mesma mente maior que a nossa, né, da mesma consciência da superalma, nossas psiques são diferentes, pois cada alma está manifestando ali uma personalidade, um ego individual, cada um em sua respectiva encarnação. Vou relatar as minhas vivências e não quero dizer aqui que eu sou dona da verdade, longe disso, mas quero trazer uma luz e que você sinta se faz sentido para você também. Depois me deixa aí nos comentários. No meu processo obsessivo, eu percebia muitas vezes que não importava a quantidade de tratamento que eu fazia, quanta consciência eu ganhava sobre o meu processo, eu ainda continuava sendo assediada. Alguma parte minha ainda estava presa no processo e nos meus assediadores. Quando eu comecei a pedir para a espiritualidade me guiar e também a minha própria terapeuta, né, que é psicanalista, ela comentava comigo sobre partes do meu inconsciente que ela chamava de fractais. E de primeira eu não entendi muito bem do que se tratava, achei um pouco confuso, fiquei perdida, mas segui a recomendação de analisar os meus sonhos, por que eles me contavam histórias, e essa era a forma que esses fractais da minha consciência tentavam e tinham como meio de falar comigo, orientados obviamente pelo meu mental superior, os meus guias, mentores e guardiões e toda a espiritualidade que me acompanha. Vou explicar agora o que eu aprendi e vivenciei com tudo isso e vou deixar aqui algumas dicas e exercícios para você fazer e aprender mais sobre essas suas partes também. Bom, o que eu aprendi? Aprendi que a nossa mente consciente, a parte acordada, ou como muitos falam, estado de vigília, essa que segue o dia a dia, é a fração principal da sua psique. Vamos chamar ela de parte integradora, e esse nome foi eu que dei. Pois é ela que deveria, pelo menos, comandar a sua persona encarnada. O que acontece ao longo da vida é que vamos reprimindo essa parte consciente, essa parte encarnada, seja para sermos aceitos no ambiente familiar, na escola, nos relacionamentos, no trabalho, na sociedade, né? E às vezes essa repressão pode ser um sentimento, pode ser desejos sexuais, jeitos de nos vestirmos, uma ideologia, uma orientação sexual e assim por diante. Quando essa repressão ela é constante, nossa mente consciente se esgota e se subdivide. Vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa que sente muita raiva e tristeza, porque pessoas ao seu redor vivem te magoando e essa é a vida. Mas ao invés de você usar essa raiva de forma consciente, né, para você impor limites, saber dizer não, dizer o que você pensa, o que você sente, você reprime esse sentimento. E aqui eu vou dar o pulo do gato. Na espiritualidade, inclusive,
A gente vê muito desse discurso que você deve reprimir os seus sentimentos, você deve reprimir as suas emoções. E eu vou falar para vocês, não façam isso. É impossível você trabalhar as suas sombras sem que você, ocasionalmente, abaixe a sua vibração. A repressão constante dessas sombras, desses desejos e dessas sensações que nós entendemos como negativas, com o tempo, vão fazendo fractais de consciência, que são partes suas, que eu vou explicar mais em detalhe ao longo desse vídeo, e depois para você fazer a integração delas vai ser muito difícil. Bom, voltando então, essa repressão, né, talvez seja porque você tem medo de ser rejeitado, ou você acaba aceitando migalhas das pessoas, ou você tenha sido criado para ser bonzinho. E aí, com o passar dos anos, esse sentimento ele não vai sumir, mas ele vai sendo engavetado no seu inconsciente, como eu acabei de falar. Porém, esse sentimento, ele quer existir, ele precisa se manifestar. E como que ele faz isso? Se subdividindo numa mini versão de você, mas só que ela só roda uma única programação, que nesse exemplo que eu dei é a raiva e a tristeza. Como falamos já dos veículos de manifestação da nossa consciência, essa nova subdivisão sua precisa também de um veículo para existir. Então ela também vai ter um perispírito, assim como você, um duplo etérico, como você também tem, mas não vai ser tão bem desenvolvido quanto o seu, né? E nem talvez tenha uma psique completa como a sua, ela só vai rodar aquela programação de raiva e tristeza. Como eu imagino que vocês já sabem, né, sobre o plano astral, zonas umbralinas, esse novo perispírito, ele não tem um corpo físico para ir. Na verdade, ele tem, né, mas esse corpo físico não o quer, rejeita ele, reprime ele, né? Então, esse corpo, a mente que habita nele, como ela reprimiu, ela também esqueceu. Então só resta para esse perispírito vagar pelo astral, respeitando a lei da correspondência, ou seja, por afinidade, ele vai acabar sendo arrastado para zonas ali onde são frequências que combinam com a dele, geralmente zonas umbralinas que vão ter uma frequência parecida. Ou seja, enquanto você tem aqui, né, em estado de vigília, você está aqui seguindo a sua vida, dormindo, fazendo suas projeções, vai ter uma partezinha sua zanzando, passeando por aí. Lembra que eu comentei, né, que o obsessor, né, e o fato de eu não conseguir me livrar dele? Então, justamente os espíritos que são maliciosos, muitas vezes pegam esses fractais nossos para nos acessar, sem necessariamente estarem dentro das nossas casas. Eles fazem até esses fractais de escravos no astral, sabem que como vocês são uma mente só, tudo que esse fractal sofrer vai reverberar também em você. Às vezes não acontece de você ter um sonho, que parece que você está vivendo uma realidade diferente, mas você sente que aquele corpo é seu. Ou seja, você sonha que está fazendo algo que moralmente você condena, mas naquele instante parece que aquele desejo sempre morou dentro de você. Provavelmente você acessou pelo sonho esses fractais seus. Pode inclusive acontecer da sua mente consciente incorporar esses fractais seus no astral, ou eles virem até você enquanto você está acordado. Por exemplo, você está ali no sonho, eu vou tentar explicar como eu percebia as minhas próprias experiências, como eu percebo, né? Porque eu ainda não estou totalmente integrada, talvez eu ainda não vá ficar nessa vida, porque a gente tem muitos fractais, afinal de contas, são muitas vidas que a gente teve, né? Mas funciona mais ou menos assim, eu sou aqui, estou como Amanda, tô aqui Amanda, vivendo minha vida tal, e vamos supor que eu fui uma pessoa que, assim como no nosso exemplo, reprimi muito a raiva, a tristeza, dormi. E aí esse fractal meu que tá vivendo lá na raiva e na tristeza, porque elas são tão intensas, eu reprimi tanto que esse sentimento tentando existir e se manifestar resolveu criar um perispírito dele. E esse fractal meu, essa Amandinha minha raivosa, triste, ao mesmo tempo, caótica, tá zanzando por aí no astral. Aí eu dormi, né? O que acontece? A Amanda, que também tem um perispírito próprio,
a minha consciência ela pula para esse corpo, esse perispírito que tá lá zanzando, e naquele momento eu penso, nossa, toda essa raiva e essa tristeza fazem tanto sentido, eu quero machucar alguém, eu tô com vontade de dar um murro na cara de alguém. Só que eu aqui no meu corpinho, no meu perispírito, não tenho esses sentimentos, mas eles são meus. Entende o que eu tô querendo dizer? Aquele perispírito faz parte da minha psique. Aquele fractal de consciência faz parte da minha psique. É minha responsabilidade acolhê-lo, né, ancorá-lo e integrá-lo. Diferente de um fractal de alma, tá lá, é uma outra pessoa, realmente, uma outra psique tá encarnada lá. O que acontece da gente ter esse link mental é porque a gente faz parte do mesmo grupo de mônadas. Por isso que a gente se acessa, às vezes a gente troca conhecimento. Agora, um fractal de consciência é o seu inconsciente pessoal, é a sua sombra, que ela foi tão reprimida, tão esquecida, tão represada, que ela resolveu se subdividir de você mesmo e tá aí vivendo a vida dela, só que rodando aquela programação especificamente, né? Não é um fractal muitas vezes totalmente funcional, alguns são, outros nem tanto, outros são fractais que carregam as memórias das suas vidas passadas. Cada caso é um caso, mas acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como esse mecanismo funciona. Então, esse fractal de consciência, ele vai ser uma subdivisão da sua própria psique. E é a sua responsabilidade acolher, nutrir e integrar essa parte novamente no seu sistema. Por isso que eu mencionei que você é a consciência integradora. Enquanto que o fractal de alma é a parte que não compete a você estudar, porque é uma outra verticalização de consciência de uma outra alma que tá lá vivenciando a vida dela, assim como você tá aqui vivenciando a sua. Vocês podem, como eu já falei várias vezes aqui ao longo desse vídeo, compartilhar conhecimentos entre si, mas cada uma trata da sua própria psique, da onde estiver. E aqui então eu vou falar eu vou fazer um corte aqui, porque que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Além das minhas próprias vivências e experiências, me incomodou um pouco quando eu comecei a acessar na internet, nas outras redes sociais, aqui no próprio YouTube, outros criadores de conteúdo de espiritualidade falando sobre sonhos lúcidos, vivendo em realidades paralelas. E muitas vezes, ouvindo os relatos, eu ficava um pouco na dúvida se essa pessoa estava acessando um fractal de alma ou um fractal da sua própria consciência, da sua própria psique, tratando do tema como se assim, não é minha responsabilidade olhar para isso. Legal, eu acessei essa consciência aqui, ela parece que ela está vivendo uma outra realidade, ou ela está presa numa realidade, eu sinto que é minha, mas não é minha, não vou olhar. Então eu não sentia um esforço dessas pessoas, de tentar fazerem essa diferenciação. Quais partes minhas eu preciso trabalhar terapeuticamente, é a minha sombra falando comigo, e quais partes realmente eu só acessei ali, talvez porque eu tenho um fractal de alma que momentaneamente, por alguma experiência, algum gatilho que eu vivenciei, as nossas mentes se linkaram, essa informação passou e realmente é uma coisa que eu não preciso ficar me preocupando. Gente, eu sei que esse tema pode ser confuso, por favor, se você não está entendendo ou tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, mas foi aqui que eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para as pessoas que existe diferença. Quando você acessa uma parte dessa, tente perceber se você está realmente acessando uma parte sua de uma realidade paralela, que de repente é você, só que com uma vida que você teria tido se você tivesse tomado a decisão X ao invés da decisão Y. Isso é uma coisa. Se é você acessando um fractal seu de uma vida passada, é uma outra coisa, entende? Eu queria trazer esse tema para que houvesse essa consciência e esse entendimento, para que vocês pudessem saber quais fractais são de alma
e não é a minha responsabilidade trabalhar eles de forma terapêutica, e quais são fractais da minha própria psique, do meu inconsciente pessoal, que eu preciso sim dar uma atenção para eles, porque é o meu inconsciente, a minha espiritualidade também, me permitindo acessar essa informação para que eu possa auxiliar essa minha parte que pode estar sendo aquela ponta de vulnerabilidade dentro do meu sistema, porque outros espíritos estão usando ela para fazer assédios espirituais e eu preciso dar uma atenção para ela para fazer o processo de integração para que esses acessos não ocorram. Agora, então, vamos falar sobre formas de você acessar esses fractais de maneira controlada e eu vou deixar agora 5 dicas para vocês. Número 1. Peça ajuda para os seus mentores e guias de confiança. Provavelmente eles te mostrarão através de sonhos lúcidos. 2. Faça um tratamento espiritual com alguém que domine o assunto. As técnicas variam entre apometria, mesa radiônica e etc. 3. Acompanhamento terapêutico com um profissional que trabalhe com interpretação de sonhos e estudos do inconsciente. De preferência, abordagens psicanalíticas. 4. Se tiver afinidade com Hecate, você pode consagrar uma chave e usá-la debaixo do travesseiro, pedindo para a deusa te auxiliar nesse processo de descoberta do seu inconsciente e os seus fractais. 5. Anote os seus sonhos sempre que possível. Eles são a maior ferramenta para você estudar e se aprofundar no seu inconsciente. Quanto mais você anota os seus sonhos, mais você se lembra deles com o passar do tempo. Caso você nunca se lembre dos seus, peça ajuda dos seus mentores, tente entender por que isso acontece. Pode ser também um mecanismo de defesa. Para ajudar nessa lembrança dos sonhos, você também pode fazer o uso de algumas ervas, como a artemisia e o anis estrelado, que são ervas que trabalham a intuição e a clarividência. Vou deixar aqui também uma dica bônus, a dica de número 6. Tenha conversas com você mesmo em voz alta. Isso aí, às vezes os seus fractais de consciência podem falar como vozes na sua cabeça e isso inclui a sua criança interior. Geralmente, esses fractais eles vão estar em realidades plasmadas por eles mesmos ou até por sistemas holográficos criados por magos negros do astral inferior ou cientistas aí do umbral grosso para manter eles presos naquela realidade e dificultar o processo de integração. Eles vão ficar ali vivenciando situações específicas em forma de looping, que para eles parece muito real, mas não é. E aí o que acontece? A vitalidade daquela sua parte, ela é sugada e eles usam essa energia e por isso também acaba trazendo consequências para você aqui no corpo físico. Por exemplo, eu tinha e ainda tenho fractais com desejos sexuais reprimidos, que afetam a minha falta de libido no plano físico. Essas partes, elas estão pelo umbral afora, por exemplo, sendo assediadas ou em vales do enquanto eu estou aqui aos poucos trazendo acolhimento, reconhecimento, aceitando essas minhas sombras e desejos, para que essas partes possam se integrar à minha psique principal ou mente integradora, que foi o nome aqui que a gente deu. Ou seja, quando eu reconheço essas partes e elas percebem que elas terão vozes no meu sistema, nessa mente integradora, é o momento em que elas se sentem confortáveis e seguras para vir até o nosso corpo, né, e fazer essa integração. Então, como que essas integrações acontecem agora em mais detalhes? Bom, para fazer a integração, geralmente a gente vai ter duas situações. A primeira delas é em sonho. Você vai sonhar com seu fractal, como já comentei anteriormente, ganha consciência dentro desse sonho, né? Vai ser um sonho lúcido, procura uma forma de você escapar dessa realidade. No meu caso, quando eu acordo, né, dentro do sonho e entendo que eu tô presa numa realidade ali, eu procuro um buraco para eu pular. Porque quando eu era criança, eu amava Alice no País das Maravilhas. E a Toca do Coelho acaba sendo a minha rota de fuga. Porém, esses buracos, né, no sonho me causam muito medo. Geralmente são buracos assim escuros, com bichos que eu tenho pavor,
coisas no sonho que você fala, eu não vou passar por ali. E é um medo muito primitivo, que quando você está da frente ali da sua rota de fuga, o seu coração, você sente aquele medo, e aí parece que o sonho vira um pesadelo. E muitas vezes, no meu caso, por exemplo, nessa situação do buraco, eu desistia de pular por conta desse medo paralisante. E aí, terapeuticamente falando, muitas vezes o medo de nos acolhermos e integrarmos, eles nos paralisa, né? Superando esses medos, eu conseguia trazer esses fractais de volta, ou seja, eu pulava no buraco com medo mesmo, e aí ao acordar, eu tinha uma sensação física, que uma fumacinha ou alguém entrava em mim, e aí naquele dia eu experimentava novas sensações, novos sentimentos antigos que eu reprimi, que é completamente normal. A segunda forma de fazer essa integração pode ser com auxílio, através de um tratamento espiritual. Eu passei por alguns tratamentos em que o médium e os guardiões que trabalhavam com ele resgataram muitos fractais meus de zonas umbralinas. Isso, para você, não é um processo consciente, você não vai saber exatamente quais fractais e o que eles reverberaram no momento do resgate, né? Então, após o tratamento, se você não se comprometer 100% em abraçar as suas sombras, você pode voltar a reprimir sentimentos e desejos, que vai consequentemente levar a esses fractais se subdividirem novamente. Por isso, pessoal, o acompanhamento terapêutico ele é muito importante, e o autoconhecimento também. Novamente, pode ser que você já esteja em análise para tratar outros transtornos mentais, com outras linhas de abordagem dentro da psicologia, da psiquiatria, e tá tudo bem. Mesmo que você não perceba, você já está acolhendo e cuidando dessas suas partes. Mas se estiver ao seu alcance e fizer sentido para você, verifique com seu profissional atual se há a possibilidade de complementar o seu tratamento com outras abordagens, e se ele disser que tudo bem, aproveite a oportunidade. Eu não sou profissional da saúde e meu papel aqui é informar as minhas experiências e o que eu aprendi delas. Também quero fazer aqui uma observação interessante e meramente especulativa. Há tempos eu venho estudando e aprendendo sobre TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, principalmente depois dele ter viralizado uns tempos atrás aí no Fantástico, nas redes sociais. E eu percebi uma similaridade muito grande das partes fragmentadas de uma pessoa com TDI e esses fractais de consciência que eu mencionei ao longo do vídeo. A diferença parece ser que uma pessoa que não tem TDI, esses fractais eles estão no seu inconsciente pessoal. Você acessa só através de sonhos, como eu falei. Uma pessoa que tem o TDI traz esses fractais para o corpo. Apesar do TDI se formar por traumas muito fortes e persistentes ainda na primeira infância, quando a persona, então, ela não está formada, o TDI também traz partes que podem ser mais ou menos funcionais, com características próprias, nomes próprios, e os fractais de consciência operam da mesma forma. Eles também podem ser formados por traumas, não somente por isso, mas também por repressão, por esquecimento, e eles também têm nomes próprios, características próprias. Só que isso é só uma dedução da minha parte, eu não tenho base de estudo científico e nem aprofundado para afirmar isso como uma resposta definitiva, é só uma sementinha aqui para vocês pensarem. Bom, pessoal, eu espero que tenham entendido o que eu quis dizer e passar aqui neste vídeo. Esse é um tema complexo, o vídeo ficou longo, então deixem nos comentários suas dúvidas, que aí de repente eu posso fazer um vídeo complementar com respostas. Também se sintam à vontade para me complementar e vamos abrir um debate saudável e respeitoso sobre esse assunto. Gratidão por ter ficado até aqui. Se você puder, deixa um like nesse vídeo para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. A gente se vê num próximo vídeo. Beijos de luz e até a próxima. Tchau!